Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. No dia de hoje, manhã do dia 25 de junho de 2024, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente $61 mil, com uma correção de quase 6% na última semana. Na última semana, o Ether, segundo o maior criptoativo do mercado, está praticamente estável, com uma pequena desvalorização de 0,5%. Estando nesse momento cada unidade em aproximadamente $3.365. Essas últimas semanas, esses últimos dias principalmente, têm sido bastante duros para o mundo, para o mercado das criptomoedas de uma forma geral. Os ETFs de Bitcoin Spot, por exemplo, no dia de ontem, dia 24 de junho, tiveram um fluxo de saída de quase 3 mil bitcoins. Na última sexta-feira, um fluxo de saída de quase 2 mil bitcoins. Na última quinta, de quase 2.300 bitcoins. Então a gente consegue ver que realmente a gente tem tido sim um fluxo de venda bastante considerável de uma forma geral. E, de acordo com alguns analistas de Bitcoin bastante populares, como por exemplo o Willy Woo, ele acredita que o Bitcoin ele pode ver uma correção de até 4 semanas. Ele escreveu no seu Twitter ao longo desse último final de semana. Abre aspas, observando esse modelo, provavelmente mais 1 ou 4 semanas de resfriamento antes que a ação do preço do Bitcoin fique suficientemente chata. Gráfico, intensidade dos especuladores jogando jogos de cassino. Em outras palavras, a ação do preço do Bitcoin ficará tão chata, o cassino de negociação desaparecerá e em seguida o preço aumentará. Fecha aspas. Vale ressaltar que existem alguns motivos pelos quais ele acredita que essa correção está acontecendo e vai se alongar. O primeiro motivo é a venda justamente de Bitcoin por parte do governo da Alemanha. É isso mesmo, no último dia 19 de junho, uma carteira que é relacionada ao governo alemão, de acordo com a Arkham Intelligence, movimentou quase 6.500 BTC. A carteira mantinha quase 50 mil desde fevereiro de 2024, o que vale a mais de 3 bilhões de dólares ao preço de hoje. Além disso, cerca de 10 anos depois de acontecer o hack, o colapso da Mt. Gox, em julho de 2024 vai iniciar o reembolso de Bitcoin e Bitcoin Cash dos credores, ou seja, quem tinha conta lá na Mt. Gox em 2014, em fevereiro de 2014, quando aquela exchange colapsou, agora ele vai conseguir receber pelo menos uma parte dos seus fundos de volta. E serão aproximadamente 850 mil unidades de Bitcoin que serão distribuídas aos seus usuários. E isso, sem sombra de dúvida, está influenciando também o preço para baixo, porque o mercado já está começando a precificar uma pressão vendedora enorme que vai acontecer. Vale ressaltar que essas pessoas que tiveram o seu Bitcoin perdido e agora vão conseguir recuperar pelo menos uma parte são muito afortunadas, porque não é isso que costuma acontecer quando você tem o seu Bitcoin perdido, seu Bitcoin subtraído por causa do hack de uma exchange. E ainda falando do mercado americano, o Julian Assange foi libertado de uma prisão em Londres na segunda-feira, após mais de 5 anos, e não será extraditado para os Estados Unidos depois de aceitar um acordo judicial com as autoridades. O fundador da Wikileaks vai se declarar culpado de uma acusação dos Estados Unidos e vai ser condenado a uma pena em uma prisão do Reino Unido. Ele concordou com isso justamente para evitar essa extradição em um julgamento muito mais pesado. Vale ressaltar que provavelmente ele vai ser condenado a 5 anos e 3 meses de pena que já foi cumprida, justamente que foi o período que ele passou na prisão em Londres, porque ele foi preso lá em abril de 2019. A audiência da sentença está marcada para o dia de hoje, dia 25 de junho. O Wikileaks escreveu em um post no Twitter, no dia de ontem, que o tribunal concedeu fiança a Assange que ele embarcou em um voo deixando o Reino Unido na própria segunda-feira para retornar à sua terra natal, Austrália. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, ao longo do último final de semana, a maior exchange da Turquia, a BTC Turk, foi hackeada em aproximadamente 300 milhões de reais. Vale ressaltar que a exchange falou que esses eram fundos apenas da Hot Wallet, que são os fundos que ficam ali disponíveis para fazer o que o saque seja mais rápido e que não afetou o saldo final dos clientes. Vale ressaltar que a Turquia, atualmente é um dos maiores mercados de criptomoeda do mundo, justamente como uma forma de proteção contra a inflação, né? A lira tem perdido bastante valor ao longo do tempo e a população turca tem utilizado criptomoeda, tem utilizado o Bitcoin
no dia a dia e também como um hedge contra a inflação. Vale ressaltar que esses 300 milhões, que nem eu falei, a exchange falou que não comprometeu a segurança dos usuários. Mas, naturalmente, a gente vai precisar aguardar o desenrolar dessa história para saber se isso é verdade ou não. Parte desse valor, cerca de 5 milhões de dólares, foram transferidos para a Binance e a Binance conseguiu bloquear antes que o hacker conseguisse efetuar o saque efetivo para a sua conta, então, ou para outra carteira. Então, pelo menos 5 milhões de dólares desses cerca de 60 milhões de dólares já foram recuperados, já foram bloqueados na Binance. Outra parte foi enviada para a Coinbase e também para outras corretoras de uma forma geral. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!